Você já parou para se perguntar para onde está indo o seu dinheiro? Você trabalha duro, se esforça todos os dias, mas no fim do mês, parece que tudo evaporou. O saldo da conta bancária mal mudou, as dívidas continuam ali, e aquela sensação de frustração só aumenta. E o pior, você não sabe exatamente onde errou. A verdade é que a maioria das pessoas não perde dinheiro com grandes decisões erradas. Não é uma compra gigante, um investimento ruim, ou um gasto inesperado, que está drenando sua conta bancária. O que realmente te impede de construir riqueza são os pequenos hábitos financeiros, são gastos invisíveis, mascarados de necessidades, que mês após mês vão te prendendo em um ciclo de estagnação financeira. E o que é ainda mais assustador, eles estão por toda parte. São quantias aparentemente inofensivas, um valor pequeno aqui, outro ali, algo que você nem sente no momento. Mas, ao longo dos meses e anos, eles se transformam em um buraco gigante na sua vida financeira. A diferença entre quem prospera e quem fica sempre correndo atrás do prejuízo não está em quanto dinheiro entra na conta, está em como esse dinheiro é utilizado. E é por isso que hoje você vai descobrir os gastos desnecessários que podem estar te mantendo preso nesse ciclo e como eliminá-los de uma vez por todas. Ao longo deste vídeo, você vai perceber que muitas dessas despesas parecem banais, mas, quando somadas, podem estar te impedindo de economizar milhares de reais por ano. Só que não vamos parar por aí, porque lá no final, eu vou te revelar um conceito financeiro poderoso, que transforma qualquer pessoa comum em alguém capaz de construir riqueza real. Então, se você quer entender como pequenas mudanças podem ter um impacto gigantesco no seu futuro financeiro, fique comigo até o final. Este é o Provérbios da Riqueza, onde falamos sobre dinheiro de uma forma clara, direta e aplicável à sua vida. E hoje, você vai descobrir como parar de desperdiçar dinheiro e acelerar sua jornada rumo à liberdade financeira. Vamos começar. Você já ouviu a frase, o diabo está nos detalhes? No mundo das finanças pessoais, essa expressão faz todo sentido. São os pequenos detalhes, os gastos invisíveis, os custos que parecem inofensivos no dia a dia, que acabam sugando silenciosamente seu dinheiro. E um dos maiores vilões desse cenário são as taxas bancárias. O perigo das taxas invisíveis. Todos os dias, milhões de pessoas pagam pequenas tarifas sem perceber o impacto real disso ao longo do tempo. Taxas de saque, tarifas de manutenção, cobranças por transferências bancárias. A maioria delas parecem insignificante, mas quando somadas, viram um rombo financeiro. Um relatório do Banco Central revelou que os brasileiros pagam, em média, R$1.000 por ano em tarifas bancárias. Isso significa que, ao longo de 10 anos, uma pessoa comum pode perder R$10.000 apenas em taxas desnecessárias. Agora, imagine investir esse dinheiro com uma rentabilidade de 12% ao ano. Esse valor poderia se transformar em mais de R$30.000 em uma década. Isso sem contar os custos escondidos, que muitas vezes passam despercebidos. Bancos tradicionais cobram tarifas de manutenção que podem chegar a R$30 por mês. Parece pouco, são R$360 por ano, que poderiam estar sendo direcionados para um investimento ou reserva de emergência. O impacto das taxas na vida das pessoas comuns. Os jornais vivem divulgando casos de clientes revoltados com cobranças abusivas dos bancos. Em 2023, o Procon recebeu milhares de queixas sobre taxas não autorizadas cobradas por bancos tradicionais. Muitas vezes, essas cobranças são tão discretas que passam despercebidas por anos. Agora, se o banco tem milhões de clientes pagando R$20 ou R$30 por mês em taxas desnecessárias, pense no tamanho do lucro que eles geram, sem que as pessoas percebam. E a pergunta que fica é, se esses pequenos gastos estão drenando seu dinheiro, o que você pode fazer para eliminá-los? Como parar de pagar taxas bancárias e economizar dinheiro? A boa notícia é que hoje existem alternativas acessíveis para evitar essas cobranças. 1. Negociar com o banco. Você pode ligar para o seu gerente e exigir a isenção dessas taxas. Muitas pessoas não sabem, mas os bancos costumam remover essas tarifas quando percebem que podem perder o cliente. 2. Optar por contas digitais. Bancos digitais como Nubank, C6 Bank, Inter e outros oferecem contas sem tarifas, sem cobranças escondidas e com a mesma segurança dos bancos tradicionais.
3. Evitar saques e transferências desnecessárias. Algumas taxas são cobradas apenas quando você faz mais transações do que o limite gratuito. Planeje seus saques e transferências para evitar cobranças extras. 4. Acompanhar seu extrato regularmente. Muitas pessoas pagam taxas por anos sem perceber. Faça uma revisão mensal do seu extrato e elimine qualquer cobrança que não seja essencial. Agora que você já entendeu o impacto devastador das taxas bancárias, nos próximos minutos, vamos aprofundar ainda mais esse tema e revelar outros gastos invisíveis que podem estar sugando seu dinheiro, sem que você perceba. Fique comigo, porque a informação transformadora que eu prometi no início ainda está por vir. Você vai entender um conceito financeiro tão poderoso que, se aplicado corretamente, pode mudar sua vida para sempre. A armadilha do jogo. Por que a casa sempre vence? Você já se perguntou por que cassinos, loterias e jogos de azar são negócios bilionários? Se tantas pessoas jogam com esperança de enriquecer, como é possível que esses estabelecimentos sempre lucrem? A resposta é simples. O jogo é uma ilusão financeira cuidadosamente projetada para fazer você perder dinheiro. E não pense que isso acontece apenas com pessoas comuns. Grandes celebridades, milionários e até gênios das finanças já caíram nessa armadilha. O perigo silencioso dos jogos de azar. Vamos começar com um dado alarmante. De acordo com estatísticas globais de jogos, cerca de 80% dos apostadores perdem dinheiro a longo prazo. O cassino sempre tem vantagem, e isso não é por acaso. A matemática por trás dos jogos é estruturada para garantir que, no final, a casa saia ganhando. Em jogos de roleta, por exemplo, a vantagem da casa varia de 2,7% a 5,26%. Pode parecer pouco, mas em milhões de apostas diárias, significa que os cassinos faturam bilhões de dólares todos os anos. Um relatório da American Gaming Association revelou que, apenas nos Estados Unidos, os cassinos movimentam mais de 60 bilhões de dólares por ano, com a maioria desse dinheiro vindo diretamente dos bolsos de jogadores que acreditam ter uma chance de vencer o sistema. E não são só os cassinos físicos, com a ascensão das apostas esportivas e dos jogos online. Essa indústria está crescendo em um ritmo ainda mais acelerado. O Brasil, por exemplo, viu um crescimento explosivo no setor de apostas online nos últimos anos, movimentando mais de 12 bilhões de reais anualmente. Agora, pense comigo, se houvesse realmente uma maneira segura de ganhar dinheiro nesses jogos, os cassinos ainda existiriam? Celebridades que perderam fortunas com apostas. Se você acha que apenas pessoas comuns caem nessa armadilha, está enganado. Muitos famosos, que já eram ricos, acabaram perdendo milhões por não entenderem que os jogos de azar sempre favorecem a casa. O ator Ben Affleck, conhecido por seu talento no poker, foi banido de diversos cassinos por ser um jogador habilidoso. Mas, apesar de suas vitórias ocasionais, ele próprio admitiu que perdeu milhões em apostas ao longo da vida. Outro caso notório é o do ex-jogador de basquete Charles Barkley. Em uma entrevista, Barkley confessou que perdeu mais de 10 milhões de dólares em apostas, incluindo jogos de cassino e apostas esportivas. Ele mesmo admitiu que, apesar de algumas vitórias, sempre acabava devolvendo o dinheiro ao cassino. E o que dizer de Michael Jordan? Apesar de ser um dos maiores atletas da história, Jordan tinha um problema sério com jogos de azar. Estima-se que ele perdeu centenas de milhões de dólares apostando em partidas de golfe, cassino e até mesmo em jogos de cartas. Esses exemplos mostram que, independentemente de quanto dinheiro você tenha, a ilusão do jogo pode ser destrutiva. O vício escondido nos jogos de azar. Os cassinos e plataformas de apostas utilizam técnicas psicológicas avançadas para prender os jogadores. Luzes piscantes, sons de vitória, recompensas intermitentes, tudo isso é projetado para ativar o sistema de recompensa do cérebro, liberando dopamina e criando um ciclo viciante. Pesquisas apontam que até 3% da população mundial sofre de vício em jogos de azar, e esse número pode ser ainda maior, devido à falta de diagnóstico adequado. O problema é que, diferentemente de outros vícios, o jogo destrói silenciosamente. No começo, parece inofensivo. Um jogo aqui, uma aposta ali, mas, com o tempo, o desejo de recuperar perdas leva muitas pessoas a gastarem tudo o que têm. O caso de Terence Watanabe é um exemplo extremo. Empresário bem-sucedido, ele herdou uma fortuna
Ao longo dos anos, perdeu mais de 200 milhões de dólares em cassinos de Las Vegas. Seu vício foi tão intenso que ele acabou falido e envolvido em problemas judiciais. Agora, eu te pergunto, será que vale a pena arriscar o seu dinheiro em algo que estatisticamente já está contra você? O que fazer em vez de apostar? Se você quer realmente enriquecer, existe um caminho muito mais seguro e inteligente do que depender da sorte. Aqui estão algumas alternativas reais para multiplicar seu dinheiro, sem correr riscos desnecessários. 1. Investimentos inteligentes. Em vez de gastar dinheiro em apostas, que tal investir em renda fixa, ações ou fundos imobiliários? O retorno pode ser muito mais seguro e previsível. 2. Empreender. Muitos milionários começaram seus negócios com pouco dinheiro. Em vez de jogar fora seu capital, use-o para construir algo que gere retorno. 3. Educação financeira. A maior arma contra armadilhas financeiras é o conhecimento. Se você ainda não assistiu, clique agora no card que está aparecendo no canto superior direito da tela. Nesse vídeo, eu explico os princípios básicos da educação financeira que deveria ser ensinado nas escolas. Agora que você entendeu o perigo dos jogos de azar e como evitar essa armadilha, nos próximos minutos, vamos continuar explorando os outros gastos desnecessários que podem estar sugando seu dinheiro, sem que você perceba. Fique comigo, porque você vai descobrir um conceito financeiro tão poderoso que pode mudar sua vida para sempre. A solução transformadora, como cortar gastos invisíveis e mudar sua vida financeira. Chegamos ao momento mais importante deste vídeo. Ao longo dos últimos minutos, revelamos armadilhas financeiras que esvaziam a sua carteira, sem que você perceba. Agora, é hora de dar um passo à frente e mostrar como você pode eliminar gastos desnecessários e transformar suas finanças para sempre. O problema de muitas pessoas não é a falta de dinheiro, mas sim a forma como gastam. E, para comprovar isso, quero começar com um dado alarmante. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, mais de 77% das famílias brasileiras estão endividadas. Agora pense. Se a maioria das pessoas tivesse controle sobre seus gastos invisíveis, essa estatística seria diferente? A resposta é um absoluto sim. Então, vamos direto ao ponto e revelar o que realmente pode mudar sua vida financeira. O primeiro passo: enxergar os gastos invisíveis. Muitos dos gastos que comprometem sua vida financeira são tão comuns que você nem os percebe. Eles se tornaram parte da rotina e, por isso, parecem normais. Mas aqui está a verdade. Os hábitos que parecem inofensivos hoje são os mesmos que te impedem de acumular riqueza amanhã. Vamos começar com um dos exemplos mais impactantes: os gastos com entretenimento e estilo de vida. 1. Televisão a cabo. A despesa que você não precisa. Houve um tempo em que ter televisão a cabo era um símbolo de status, mas hoje, a realidade mudou. Serviços de streaming, YouTube e até canais gratuitos oferecem muito mais conteúdo por uma fração do preço. Agora, olhe para essa informação. Segundo a Anatel, em 2023, o Brasil perdeu mais de 1,2 milhão de assinantes de televisão por assinatura em apenas um ano. O motivo? As pessoas estão percebendo que pagar R$150 ou R$200 por mês em algo que quase não usam é um desperdício total. Fazendo uma conta simples, se você paga R$180 por mês em televisão a cabo, ao longo de 10 anos, isso equivale a R$21.600. Agora, imagine investir esse dinheiro em um ativo que gera retorno. A realidade é que a maioria das pessoas está pagando por canais que nunca assiste. Se esse for o seu caso, a solução é simples: cancele e substitua por alternativas mais baratas. 2. Academias caras. Você realmente precisa? Quantas pessoas você conhece que pagam academia, mas não frequentam? Os números são claros. Pesquisas mostram que cerca de 50% das pessoas que assinam academias param de frequentar nos primeiros 3 meses. Isso significa que, para metade das pessoas, a academia se torna apenas mais um débito automático no cartão de crédito. Se esse for o seu caso, a solução está em alternativas mais acessíveis. Treinos em casa com aplicativos gratuitos, caminhadas e corridas ao ar livre, academias públicas e centros comunitários. Não se trata de abandonar o exercício, mas sim de cortar o que é desnecessário. Se você realmente usa a academia, ótimo, mas se está apenas desperdiçando dinheiro,
talvez seja a hora de repensar essa despesa. A mentalidade da riqueza, o que Salomão nos ensina sobre gastos. Agora, quero trazer um princípio que vem diretamente de um dos homens mais ricos e sábios da história, o rei Salomão. Em Provérbios 21 e 20, ele escreveu: "Na casa do sábio há comida e azeite armazenados, mas o tolo devora tudo o que pode." O que isso significa? Que a verdadeira riqueza não está apenas em quanto dinheiro você ganha, mas sim em quanto você conserva. O tolo gasta tudo o que tem, enquanto o sábio sabe administrar e multiplicar seus recursos. Essa é a chave para cortar gastos desnecessários. Pare de consumir sem estratégia e passe a administrar como alguém que deseja construir riqueza. O impacto de pequenos cortes a longo prazo. Se você cortar apenas R$ 500 de gastos desnecessários por mês e investir esse dinheiro em algo que renda 1% ao mês, em 10 anos terá acumulado mais de R$ 1 milhão. Isso significa que a riqueza não é um mistério inacessível, ela é construída através de pequenas decisões diárias. Cada gasto que você corta hoje representa um passo em direção à liberdade financeira. Agora, você tem em mãos as ferramentas para mudar sua vida financeira. O próximo passo depende de você. Se você chegou até aqui, significa que já deu um passo que poucos têm coragem de dar: o de enxergar a própria realidade financeira e querer mudá-la. E agora, diante de tudo o que falamos, eu te pergunto: o que você fará com esse conhecimento? A verdade é que a maioria das pessoas continuará vivendo como antes. Elas verão os mesmos problemas se repetindo mês após mês, culpando o governo, a economia, o patrão ou a falta de sorte. Mas a minoria, aqueles que realmente conquistam a liberdade financeira, tomam uma atitude. Eles entendem que cortar gastos desnecessários não é sobre abrir mão de prazeres, mas sim sobre abrir caminho para uma vida muito maior do que a que tem hoje. O poder das pequenas decisões. Talvez você esteja pensando: será que realmente faz tanta diferença cortar esses gastos? E eu te digo: sim, faz toda a diferença. A história da riqueza não é sobre grandes golpes de sorte. Ela é construída com pequenas escolhas diárias, escolhas que, no começo, parecem insignificantes, mas que, ao longo dos anos, acumulam um impacto gigantesco na sua vida. Veja o exemplo de quem começou pequeno e hoje é referência. Warren Buffett, um dos maiores investidores do mundo, sempre disse que o segredo da riqueza não está em quanto você ganha, mas enquanto você mantém e multiplica. Ele sempre evitou gastos desnecessários e investiu cada centavo com sabedoria. Hoje, ele é um dos homens mais ricos da história. Agora pense: se alguém que tem bilhões ainda se preocupa com pequenos gastos e investimentos, por que alguém que está construindo seu patrimônio deveria ignorar isso? A grande verdade é que cada real desperdiçado é um real que poderia estar trabalhando para você. A escolha é entre ser escravo do dinheiro ou ter o dinheiro como seu escravo. Hoje, você tem duas opções. A primeira é continuar no mesmo caminho, sem mudanças, deixando o dinheiro escorrer pelos dedos, vivendo de salário em salário e vendo o tempo passar sem que nada de fato mude. A segunda opção é assumir o controle, começar a cortar gastos supérfluos e investir esse dinheiro em ativos que geram mais dinheiro, transformar o que antes era desperdício em um motor de crescimento financeiro. Essa escolha define se você será um escravo do dinheiro ou se o dinheiro trabalhará para você. E se você quer um conselho final, ele está nas palavras de Salomão, em Provérbios 13:11. O dinheiro ganho desonestamente diminuirá, mas quem ajunta dinheiro aos poucos terá cada vez mais. A riqueza verdadeira é construída passo a passo. Pequenas economias se transformam em grandes fortunas. Pequenos aprendizados se transformam em sabedoria inabalável. E o que você faz com essas informações hoje determinará quem você será no futuro. O próximo passo está na sua mão. Se esse conteúdo fez sentido para você, aqui no canto direito da tela, tem um vídeo essencial que complementa esse tema e pode te dar insights ainda mais valiosos. E aqui à esquerda, o último vídeo postado no canal, que também pode transformar a forma como você enxerga o dinheiro. Agora, a decisão está nas suas mãos. O conhecimento foi entregue. O que você fará com ele?